Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Oi, muito bom dia! Febre aftosa é um problema cada vez menor no Brasil, mas não é por isso que vamos descuidar. Jorge Luiz de Lima, do Sindicarne, vem chamar nossa atenção sobre alguns cuidados. No tema técnico, a preparação das matrizes suínas para o parto. O que elas precisam? Geraldo Chucuri, médico veterinário, é quem vem dar as dicas para esse momento importante. E tem muito mais informação, a previsão do tempo e você aqui, é claro. Vamos começar? E agora? O encarecimento da carne vermelha e até a alta da suína tem aumentado a demanda pelo frango. De acordo com um levantamento da Safras e Mercado, no atacado de São Paulo, os preços tiveram mudanças para os cortes congelados de frango ao longo da semana. Vamos a eles? O quilo do peito no atacado passou de 6 para 6,20. O quilo da coxa de 6,25 para 6,80. E o quilo da asa de 12,75 para R$ 13,50. Nos cortes resfriados, vendidos também no atacado, o cenário também foi de alterações. As exportações de carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas do Brasil renderam 288.934.000 dólares em setembro. A quantidade total exportada pelo país chegou a 210 mil toneladas nesse período aí que teve, por enquanto, só uns 13 dias úteis. Já o mercado de carne suína teve dias acirrados em setembro. Segundo a Safras e Mercado, os produtores repassaram os aumentos nos custos do milho e do farelo de soja aos preços do quilo vivo em todas as praças do Brasil. Na integração, o preço pago ao produtor também subiu, em média 10 centavos em todas as praças. Na comparação com setembro de 2019, houve um avanço aí de 44,57% no valor médio diário exportado, ganho de 44,20% na quantidade média diária e queda de 0,26% no preço. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços e foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A Alemanha confirmou mais um caso de peste suína africana. Já são 35 desde o dia 10 de setembro. Todos em javalis, nenhum em porcos de produção comercial. Mesmo assim, os embargos continuam, inclusive por parte da China, onde o mercado já vê como consequência uma alta no preço da carne. Há um mês, o Brasil definiu mais 6 estados como livre de febre aftosa sem vacinação. Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Acre e 2 regiões de Amazonas e Mato Grosso. Santa Catarina já convive com esse status desde 2007. Mas, com esse crescimento das áreas livres de vacinação, o descuido pode aumentar. A gente não pode deixar, né? Vamos nos dedicar a esse assunto? Então, primeiro, com um resumo histórico da repórter Júlia Fabbri. Bom dia, Júlia. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Após décadas de trabalho para erradicar a febre aftosa nos rebanhos brasileiros, o país recebeu em 2018 da Organização Mundial de Saúde Animal a certificação de país livre da febre aftosa com vacinação. O Ministério da Agricultura e Pecuária reconhece alguns estados brasileiros como livres da febre aftosa sem vacinação. Mas é importante a gente destacar que os suínos não devem ser vacinados. Ficou confuso, né? Calma. Primeiro vamos entender o que é a febre aftosa e por que é importante a gente falar sobre ela.
A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre e aftas na boca e nos pés de animais de casco fendido. O vírus pode se espalhar rapidamente. Qualquer objeto em contato com alguma dessas fontes de infecção pode transmitir a doença de um rebanho a outro. Os animais também contraem o vírus por contato direto com outros animais infectados. Toda suspeita de doença vesicular, como é o caso da febre aftosa, deve ser obrigatoriamente notificada de imediato. A existência de sinais clínicos, como babeira, manqueira, feridas na boca, patas e peito dos animais, deve ser comunicada imediatamente ao Serviço de Defesa Sanitária Animal. Vamos conversar mais sobre esse assunto aí, que pode ser preocupante, né? Então vamos sentar aqui para receber visita, que hoje é o Jorge Luiz de Lima, gerente executivo do Sindicarne. Jorge, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Obrigado por ter vindo participar com a gente de novo aqui, nosso parceiro. Jorge, vamos alertar o pessoal aí, né? Estamos com cada vez mais estados livres, inclusive da vacinação, né? Não só livres da febre aftosa, que bom, mas isso significa que a gente pode se preocupar também cada vez menos com ela? Não, Pablo, pelo contrário, né? Nós sempre temos que estar atentos ao critério de sanidade. Hoje o Brasil está habilitado a exportar a mais de 150 países exatamente pelos critérios sanitários rígidos que possui no seu ambiente interno. Não é diferente nesse momento agora de retirada de vacina em alguns estados. Santa Catarina iniciou esse processo de retirada de vacina ainda na década de 80. Então, nós estamos falando aí do século passado, em termos de 1980, 82, até 1997, 98, num processo de vacinação primeiro, depois de retirada gradual da vacina, até culminarmos com a certificação aqui do estado de Santa Catarina pela OIE, o reconhecimento pela OIE, que ocorre lá em 2007, esse ano completando 13 anos. É um certificado de 25 de maio de 2007. Então, em maio desse ano completamos 13 anos, mas ele é um processo continuado. Olhando o processo como foi feito em Santa Catarina, o acompanhamento que nós tivemos por aqui, nós também buscamos a interlocução com o Ministério da Agricultura para que o mesmo procedimento utilizado aqui fosse replicado aos demais estados. Nós temos aí uma pequena diferença entre o processo de Santa Catarina e o processo que hoje é adotado pelos outros estados em um critério especificamente, que é o critério da rastreabilidade. Hoje, por uma questão de alteração na própria legislação da OIE, no próprio Código Terrestre, a exigência do monitoramento tem se dado para o rebanho. Santa Catarina não faz monitoramento apenas de rebanho, faz monitoramento individual dos animais, ou seja, o critério não é de um determinado rebanho em uma propriedade X, mas sim individual de cada um dos animais. Esse é um critério que foi alterado neste momento. Essa retirada da vacina nos outros estados, né? Esse processo que se iniciou lá no final do ano passado e agora reconhecido pelo Ministério da Agricultura, é o primeiro passo para a juntada de documentação e validação futura pela OIE. Santa Catarina levou 10 anos para receber a certificação da OIE. Então, ele é um processo longo, é um processo que terá que passar pela validação do Comitê Científico, da OIE, para que então os demais estados estejam reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE. Mas o Brasil, através do Ministério da Agricultura, já fez esse reconhecimento para fins internos. Ah, tá certo então. De qualquer forma, vejo que realmente é bem exigente aí, né? Isso é um trabalho justamente de fiscalização que os governos apoiam aí as nossas indústrias e produtores, né? Exatamente. Os estados precisam ter estruturas sólidas, e grande parte deles possui, mas precisa ter estruturas sólidas de fiscalização. Podemos usar aqui como exemplo aqui Santa Catarina. Santa Catarina tem
barreiras fixas e barreiras móveis de fiscalização. Ao todo, aqui no estado, são 28 barreiras fixas. Existem, além das barreiras fixas, as barreiras móveis. Essas barreiras móveis, hoje, por um convênio do governo do estado e do órgão sanitário de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura, ele pactuou com a Polícia Militar, inclusive, todo o processo de fiscalização. Na verdade, uma primeira parte é feita, que é a identificação por parte da Polícia Militar, de fato, a Polícia Militar que está aí presente em todos os municípios, e verificada a identificação de algum veículo que não possua as identificações necessárias, a polícia aciona o órgão de sanidade do estado, que é o responsável por toda a fiscalização, a autuação e até mesmo, se for necessário, a realização do que nós chamamos de abate sanitário. Por quê? Porque nós não podemos colocar em xeque um rebanho daqui do estado de Santa Catarina, que já possui uma certificação desde 2007, com um trabalho que existe há mais de 30 anos. E nós acreditamos que os demais estados também deverão passar por esse tipo de critério para que possam, em algum momento, chegar à certificação pela OIE. Ótimo, legal a tua participação, porque mostrou para nós aqui, para os produtores, que esse trabalho deles aí de biossegurança nas propriedades vai muito além, viu, gente? Olha só como tem até a polícia trabalhando com isso, todos os governos trabalhando com isso para manter esse status que a gente tem aí em alguns estados e tomara que a gente consiga por mais regiões ainda do Brasil. Jorge, obrigado pela tua participação, tá? Pelo teu esclarecimento, bom trabalho aí. Obrigado, sempre à disposição. Até mais. Agora a gente faz um intervalo e depois vamos falar sobre como preparar as matrizes suínas para o parto. Momento importante, hein? Já já então. Conectados, além de ligados e integrados, porque olha só, agora tem participação de quem posta a foto no Instagram com a hashtag Ligados e Integrados. Quero ver, põe aí no ar o pessoal aí direto das granjas fotografando e marcando a gente aí então pelo Instagram. Obrigadão pela participação de vocês. Quer aparecer aqui também já sabe, né? Hashtag Ligados e Integrados. E agora vamos atualizar as informações do tempo. Então a Priscila Paiva vem aí. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa terça-feira para todos nós. Tivemos uma frente fria que avançou aqui pelo sudeste, mudou um pouco o tempo, mas só foi chuva fraca no leste de São Paulo, porque no interior o destaque dessa semana será o calor, com máximas que podem chegar aos 40 graus nas regiões ali de Barretos e também em parte de Mato Grosso do Sul. Calorão. A chuva continua concentrada no sul do Brasil, onde inclusive os índices de água disponível no solo estão bem elevados, de 70% a 90%. No Paraná choveu no oeste do estado, 25 milímetros, pouco ainda. E a expectativa é que a chuva não seja muito volumosa em algumas áreas do Paraná. Ela vai ser mais forte apenas em parte ali do Rio Grande do Sul, com volumes de até 70 milímetros no leste do estado. Seguimos com o tempo muito aberto no centro-oeste, sudeste, nordeste e parte do norte, sendo que apenas na região do Parecis, aqui que faz divisa com Rondônia, é que você vê uma chuva um pouco mais fraca, mas também que não garante plantio da soja. De 4 a 8 de outubro, pouca coisa muda. Os maiores volumes previstos ficam concentrados ainda no Rio Grande do Sul, com 30 milímetros acumulados. Aí, aqui a gente vê quando vamos ter a mudança, principalmente entre o sudeste e centro-oeste. Aí a gente vai ter, de 8 a 12 de outubro, de 30 a 50 milímetros em algumas áreas do sul, e chuva fraca aí de 5, 15 milímetros em parte do sudeste e centro-oeste. Ela volta a partir do dia 8, essa chuva para o interior do Brasil, mas ainda muito fraca, tá? A gente vê aqui em algumas áreas, como é o caso de Chapecó, pegando aqui, que depois que a chuva se instalar, aí ela vai ter volumes elevados, mas ainda assim mal distribuídos. Perceba que em apenas alguns dias de outubro você tem aí volumes de 60, 70 milímetros, mas vários períodos com tempo seco. São mais de 230 milímetros de Chapecó, mas com chuva irregular, Pablo. Amanhã estou de volta com mais informações. Obrigado, Pri.
E aqui a gente sempre gosta de relacionar, né, a nossa vida com a dos animais, porque assim vocês, produtores rurais, acabam entendendo aí as importâncias em cuidar deles. Porque quando cuidamos dos animais, a produção vai melhor, você sabe, né? Principalmente quando cuidamos das matrizes, que são as mamães das granjas. Veja só a reportagem da Júlia Fabre. Bom dia, Júlia. Há um procedimento específico para preparar as fêmeas antes da transferência para a maternidade. Depois, muitos cuidados devem ser tomados nos momentos que antecedem o nascimento dos leitões. Vamos ver as informações que vêm do Rio Grande do Sul. Então aqui a gente está fazendo a limpeza das matrizes, né? A gente retira toda a matéria orgânica das matrizes para estar levando ela para a sala de maternidade, onde ela vai estar limpa e desinfetada. Então sempre o cuidado de estar lavando as fêmeas com água corrente, não com muita pressão, para não estar machucando essas fêmeas ou causando algum problema, né? Aqui a gente está fazendo esse manejo em baias coletivas, onde as matrizes já estão juntas, né? Então não tem problemas de brigas, né? Onde essas matrizes estejam em baias individuais, vai ser feito um agrupamento para estar fazendo a limpeza. Os produtores devem agrupar as matrizes tomando cuidado para evitar brigas entre elas, o que poderia causar problemas no parto e até filhotes natimortos em casos mais graves. O processo de transferência deve ser feito com calma e paciência, nas horas mais frescas do dia, para que as fêmeas não sofram com a temperatura. A gente vai estar sempre transferindo essas matrizes de 3 a 4 dias antes do parto, né? Não muito antes, não muito depois. O muito antes para não estar contaminando a sala de parto e o muito depois para não ocorrer riscos de haver partos na gestação onde não vai estar no ambiente adequado. Depois que ela estiver lá na maternidade, a gente vai estar fazendo uma aclimatação dela do ambiente, do novo ambiente dela, para que o parto dessa matriz transcorra da melhor forma possível, né? E ela não somente consiga ter os objetivos de não ter maior número de nascidos vivos, né? Na maternidade, a matriz deve consumir o mesmo volume e tipo de ração que consumia durante a gestação, para manter a mesma energia. No dia do parto, o jejum não deve exceder as 6 horas de duração. O Evandro Moretti fala sobre o ambiente na maternidade para receber a fêmea antes do parto, os materiais que já devem estar organizados para o procedimento e os sinais que as fêmeas apresentam momentos antes de iniciar o parto. Aqui ela é alocada por ordem de parto. Primípara, segundo, terceiro parto, quinto parto. E também por ordem prevista de parto, para que tenhamos os partos mais concentrados dentro da sala, facilitando assim o manejo de atendimento. Certo? Materiais a serem organizados com antecedência para que no momento do parto tenhamos leitão. Então a gente precisa ter pó-secante para secagem do leitão no momento do nascimento, e outro com barbante para fazer a amarração do umbigo do leitão no momento do nascimento. Uma solução de iodo também no pote para fazer a desinfecção do umbigo após a amarração. Precisamos também ter um indutor de parto em mãos para casos que necessitem indução para fechar grupo, etc. Precisamos também ter a ocitocina, durante o parto, algum parto pode ser necessária a utilização desse hormônio. E precisamos também ter em mãos luva de toque, em caso de algum toque que precise fazer a intervenção. Temos também o papelão, né, já cortados em retângulos, para que a gente utilize no momento do parto, para que ele sirva de isolante térmico entre o leitão e a grade da célula parideira. Precisamos também ter o abrigo já pré-aquecido de 30 a 32 graus, o escamoteador, com a lâmpada para fazer a iluminação do abrigo. Algumas granjas utilizam piso térmico, como é o caso dessa, e algumas outras utilizam outras fontes de calor, mas a fonte de calor do escamoteador ela é indispensável. Antes do parto, a fêmea tem um comportamento mais agitado, mordendo a baia, por exemplo. Ela fica inquieta. 12 horas antes do parto, a fêmea começa a liberar leite em gotas e 6 horas antes, ela começa a liberar em jato, como Evandro vai mostrar. Ela já está liberando em jatos, ó, como se pode ver. Ó. Então essa fêmea aqui já está bem próxima do parto, menos de 6 horas. Eu não sei o momento que ela iniciou, mas ela deve estar em menos de 6 horas para o parto. Isso é um sinal evidente de que o parto vai iniciar logo.
Após o parto, pessoal, outro material que a gente precisa ter em mãos, né, é mangueira com água corrente, né, para a gente fazer a limpeza do posterior da fêmea e também do útero. E qualquer outra limpeza que a gente precise fazer no momento do parto. Agora o Evandro vai mostrar o atendimento ao parto, os cuidados que devem ser tomados com os leitões logo após o nascimento. Então aqui nota-se que aqui iniciou o parto, nasceu o primeiro leitão, já está com o papelão de isolamento ali. Então a pessoa responsável pelo parto, nesse caso aqui a Magali, pega o leitão, né, faz a secagem do mesmo, limpa as vias aéreas, né, faz a secagem do leitão com o pós-secante, né, seca ele direitinho para que ele não perca a temperatura, né. Após isso, então, ela vai amarrar o umbigo do leitão, né, no tamanho de 3 centímetros, né, então ela pega o barbante ali que já estava imerso em iodo, faz a amarração do umbigo, né, num tamanho aí de 3 centímetros, corta o excedente, né, com a tesoura também desinfetada no iodo. Em seguida, então, ela desinfeta aí com o iodo, né, e posteriormente, então, ela leva esse leitão para o escamoteador, né, para fazer o aquecimento dele aí por 5 minutos, antes de fazer aí a primeira mamada do leitão. Vamos conversar mais sobre o assunto? Quem nos recebe hoje, né? Aliás, quem eu recebo aqui hoje para nos dar muita informação especializada é o Geraldo Chucuri, que é médico veterinário. E é a primeira vez, né, Geraldo? Então, bom dia e bem-vindo. Sim, é a primeira vez. Muito bom dia, Pablo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, obrigado por ter vindo. Geraldo, a gente falou nessa reportagem ali muito sobre a limpeza, a sanitização, toda a preparação, o parto em si. Queria que você comentasse um pouco pra gente, né, a questão fisiológica mesmo, né, porque às vezes não se entende a importância do que está acontecendo com a matriz. O corpo dela está ali numa ebulição, a gente pode dizer, né, assim, de hormônios, né, de substâncias, todas se preparando o corpo dela para colocar os filhotinhos aí em vida. Exatamente, Pablo. 10 a 14 dias pré-parto, a gente já começa a notar diferenças físicas no animal. Então, o aparelho mamário da porca fica um pouco mais entumecido, a coloração da vulva também muda, ela fica um pouco mais inchada também, que a gente chama de edema de vulva. E vamos dividir assim, parte das alterações pré-parto em 24 horas, 12 horas e mais ou menos 1, 2 horas antes. 24 horas antes, quando os hormônios esteroides do animal estão em alta, ele gera uma cascata de alterações endócrinas no animal. 24 horas antes, né, o animal fica muito mais em estado de alerta, ele fica mais atento, o que representa aquela agitação do animal, ela levanta e deita várias vezes, o apetite dela diminui também, né, e também ocorrem várias tentativas de urinar e de defecar, com a finalidade de limpar o trato digestivo do animal, para que durante o parto ele esteja mais vazio e o canal do parto esteja mais, vamos colocar assim, folgado para o leitão sair. Que interessante, 12 né? horas antes e 12 horas antes, né, passando de 24 para 12 horas antes, um pouquinho mais adiante, vem aqueles sinais de preparação do ninho, né, como se o animal estivesse no meio ambiente normal dele, a preparação do ninho, que o animal começa a fuçar um pouco mais. Se ele estivesse no ambiente aberto, ele estaria recolhendo palha, alimento e fazendo ninho, e esse movimento todo gasta muita energia. No caso do confinamento, esses animais acabam manifestando esses sinais, mastigando um pouco mais a gaiola, as ferragens, aquilo que está perto dela na gaiola de maternidade. E mais ou menos 1 ou 2 horas antes, aí acontece um período que a gente chama de período de quiescência. Aí é quando o animal se acalma, ele se deita e começa a movimentar um pouco mais as pernas para frente, para trás, para começar realmente o processo de parto. Certo, que legal. E Geraldo, como ela acaba tendo todas essas ações e reações assim, né, o que a gente deve fazer? Deixar ela à vontade ou tentar ajudar ela, ou até como você falou, né, se ela fica agitada, impedir isso? Acredito que não, né? Deixa a natureza dela, né? Por isso que o ambiente, né, que essa fêmea vai chegar, ele tem que estar o melhor possível, as melhores condições possíveis, né? A sala quieta, com pouco barulho. O ambiente ele tem que estar climatizado, né? Seria o ideal na nossa temperatura de hoje em dia. Hoje nós estamos, né, próximo de 30 graus
e esses animais, eles são animais homeotermos. Isso quer dizer assim, quando o animal é exposto ao calor, ele envia o fluxo sanguíneo para as extremidades, para a pele, e também ele troca calor com a respiração. Então, quando o animal chega na maternidade, tem um ambiente tranquilo e com uma temperatura e umidade boas, tu oferece conforto para ele, tu oferece bem-estar para ele conseguir parir com tranquilidade. Legal, bom papo nosso aqui, Geraldo, para o pessoal entender o que acontece aí com as matrizes, então. E um bom trabalho para você aí, tá? Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. E agora a gente desvenda mais um mito sobre o agronegócio? Focinho de porco não é tomada? O bacon está se tornando um alimento cada vez mais versátil. Hoje em dia tem até receitas doces, sorvete de bacon, bala de bacon, entre outras receitas inovadoras feitas à base da barriga do porco. Mas tem gente fazendo confusão, hein? Porque nem toda carne desse corte é bacon. A panceta, por exemplo, tem origem italiana. Tradicionalmente, ela é curada com pimenta, mas não é defumada como o bacon. Aliás, tem mais um corte italiano que pode acabar confundindo. O guanciale é a carne da bochecha do porco curtida em sal e pimenta. Ah, e não confunda nem bacon e nem panceta com o torresmo, que é a pele do porco com gordura, frita até ficar crocante. Legal, e você sabe que esses conteúdos, estão no nosso Instagram para você compartilhar com os amigos. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente se vê sempre onde? Na companhia do Café da Manhã no canal do Criador e na companhia do almoço no canal Rural. Então, até mais! Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.